O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, tem décadas de parceria no âmbito da tecnologia e da ecologia com o governo, instituições e entidades chinesas. Esta parceria leva militantes brasileiros para cursos na China e traz especialistas chineses ao Brasil. Para conhecer um pouco mais este projeto tão bem sucedido, o diretor do Núcleo Educação e Cultura da TV Comunitária do Rio de Janeiro, Francisco Soriano, pediu-me uma entrevista especial e inédita com o Luiz Zarref, dirigente nacional do MST que mora no país asiático. A organização desta entrevista aconteceu quando estive na China participando do Fórum Internacional de Cooperação Midiática do Cinturão e Rota, a nova Rota da Seda. Eu participei deste evento com outros 165 jornalistas de 87 países. Zarref, há quanto tempo você mora na China e qual é a sua função pelo MST aí na China, aí em Pequim? Bom, prazer a todos e todas que estão nos assistindo, prazer, André, obrigado pelo convite. Eu sou Luiz Arref, eu sou membro da Coordenação Nacional do MST, sou lá do estado de Goiás, e dentro do MST a gente tem divisões por setores, eu sou do setor de produção, cooperação e meio ambiente, sempre tive nas tarefas ligadas à agroecologia, agora mais recentemente ao Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, e há 3 anos atrás, na verdade 4 anos atrás, eu fui destacado então para a tarefa de assumir como coordenador para a América Latina uma iniciativa que o MST é um dos fundadores, mas construída por vários outros movimentos camponeses do Sul Global, ou seja, América Latina, África e Ásia, que é a Baobá. A Baobá é a Associação Internacional para a Cooperação Popular, e é uma espécie de uma plataforma de intercâmbio científico e tecnológico para promover, para desenvolver tecnologias para a agroecologia, para a soberania alimentar, para a promoção da cooperação no campo. Então, no início de 2022, né, eu vim para essa tarefa, trabalhei ali em 2022 ainda de forma remota desde o Brasil, inclusive integrei o governo de transição do presidente Lula no grupo de trabalho do desenvolvimento agrário para reconstruir, né, toda a política agrária e o próprio MDA. E então, em março de 2023, me mudei para Pequim, onde estou até agora. Você fala mandarim? Só o básico, porque na realidade eu não falava nem inglês, tive que aprender na marra, assim, para vir para a tarefa, então me concentrei no tal do inglês. E aí, chegando aí, o que você tem feito? Bom, como eu estava falando, a Baobab, na realidade, ela é um desejo muito antigo do MST, de que a gente tivesse algum espaço para intercambiar entre os movimentos, entre as organizações, suas experiências tecnológicas. Então, a Via Campesina é a maior articulação de movimentos camponeses do mundo, tem várias iniciativas de escolas de agroecologia, de diferentes formas de intercâmbio. Nós, como MST, aprendemos muito com todo o processo da Via Campesina, mas ainda a Via Campesina tem um papel fundamental de mobilização das organizações camponesas, de construção de uma pauta em nível internacional. Mas essa parte mais, digamos, técnica, nós sentimos ainda a necessidade de ter uma instituição que pudesse fazer isso. A FAO foi criada para um propósito, mas infelizmente hoje há o que nós chamamos de captura corporativa. Então há uma presença muito forte de fundações privadas, como Bill e Melinda Gates, por exemplo, hoje dentro da agenda da FAO. Então nós criamos a Baobá com esse espírito de promover o intercâmbio entre os camponeses, entre os movimentos, camponês a camponês, mas também promover a articulação entre universidades, instituições de pesquisa, mesmo governos do sul global, tendo os movimentos camponeses como sujeitos. Então, a Baobá, para fazer isso, se estabeleceu em 3 escritórios regionais, um em São Paulo, para a América Latina, um em Acre
para a África, onde está o nosso coordenador, Tireti Opoku, para a África, e um em Pequim, justamente por entender que aqui na China nós encontraríamos tecnologias para a agricultura camponesa, porque a China foi um país que fez a sua revolução socialista com caráter camponês e desenvolveu uma série de tecnologias praticamente do zero, porque não haviam essas tecnologias, para essa base camponesa, que hoje são 240 milhões de unidades camponesas, que representam 93% de toda a terra, que controlam, né, 93% de toda a terra agricultável da China. E aí, isso, graças ao direcionamento do Partido Comunista Chinês, que tem como lema servir ao povo, então, responder às necessidades do povo, há uma diversidade, André, de tecnologias desenvolvidas para o campesinato que é realmente incrível. A gente até acessa aí no Brasil pelo TikTok, né? Vira aqueles vídeos, assim, as maquininhas chinesas e tal. Mas estando aqui, a gente vê de fato que não é uma coisa pontual, é de fato estrutural. Então, a tarefa aqui é principalmente conectar instituições de pesquisas, universidades, governos, né, Ministério da Agricultura, Ministério da Ciência e Tecnologia chinês, e mesmo empresas chinesas, com as nossas demandas na América Latina, na África, e buscar acordos de cooperação, né? Não são acordos de venda, não é nada disso, mas são acordos de cooperação para desenvolver tecnologia em ambos os países. Transferência de tecnologia também, desses equipamentos e essas máquinas também não. Sim, sim. Hoje nós estamos centrados principalmente em dois grandes eixos. São várias as necessidades do campesinato para escalar, para massificar a agroecologia, mas nós estamos focados, até pelo nosso tamanhozinho, né, pequena ainda, somos uma instituição da ONU, no eixo da mecanização agrícola, né, e no eixo dos bioinsumos. Então, no caso da mecanização agrícola, eu sempre digo que é um crime que acontece no Brasil. Nós não temos uma política estrutural de mecanização do campesinato brasileiro. A gente tem muito orgulho de falar que nós, camponeses, produzimos 70% de todo o alimento do povo brasileiro, mas a gente não fala no Brasil que esse 70% é produzido numa agricultura camponesa de 4 milhões de estabelecimentos e tem uma taxa de mecanização de 11,5% apenas. Então, não tem máquina. Estão produzindo tudo isso é, com tecnologia do século XIX, do início do século XX. Enquanto na China, essa taxa de mecanização é de 73%. O governo Lula até, quem quiser procurar, né, na NIB, na Nova Indústria Brasil, colocou na primeira missão ali, numa das submissões, o desenvolvimento da mecanização no campo, colocou uma meta, se eu não me engano, até 2033, de alcançar esses 70% de mecanização no campo, mas assim, nós não vemos políticas concretas para isso, né? Então, a Baobab tem tentado promover essa cooperação, tendo na China como principal parceiro a Universidade Agrícola da China, que é a principal universidade agrícola chinesa e está na top 3 do mundo, e eles têm feito esse papel de apresentar para nós as tecnologias chinesas e estabelecer acordos com o Brasil. Primeiro acordo estabelecido com o Consórcio Nordeste, o segundo acordo com a Universidade de Brasília, sempre tendo o MST como promovedor disso, para uma primeira fase de testagem das máquinas. Então, é só procurar na internet, Brasil de Fato, MST tem sempre coberto essa testagem das máquinas. Hoje são mais de 80 tipos de máquinas chinesas que estão sendo testadas no Brasil entre Consórcio Nordeste e Universidade de Brasília, para ver a adaptabilidade dessas máquinas, ver se elas são de fato adequadas, né, para a realidade brasileira, e uma vez identificando isso, entrar justamente nesses acordos de ou joint ventures, para que se construam fábricas no Brasil entre empresas chinesas e empresas brasileiras e cooperativas, né, da reforma agrária, ou mesmo as nossas cooperativas construírem essas fábricas e ter, então, a transferência de tecnologia, de patentes, etc. Então, é bem esses moldes. Também nos bioinsumos é a mesma coisa. Novamente, aí é um outro departamento da Universidade Agrícola da China,
mas desenvolveu uma tecnologia incrível que se chama compostagem acelerada, que na realidade trata o resíduo sólido orgânico urbano, né, o que se chama lixo orgânico, ou mesmo rural, e por meio de um processo industrial, então tem silos com micro-organismos injetados dentro, em um processo aeróbico, não é produção de metano, tá? Não é produção de biogás. Em 7 dias, esse resíduo ele se transforma em composto. Em, em 21 dias, ele está preparado para ir para campo. Ele está maduro e ele pode ir para campo numa taxa aí de 30%. Então, 30% entrou 10 toneladas de resíduo orgânico, vai sair 30 toneladas de fertilizante orgânico. Então, aquilo que é um problema para nós no Brasil, né, nós não conseguimos nunca cumprir a Política Vira uma Nacional de Resíduo solução. Sólido. Nós estamos gastando dinheiro enterrando o lixo orgânico em aterros, que não é uma solução, porque vira um problema em 20 anos. Então, o que era um problema para as cidades e é um gargalo para nós na produção agroecológica, né, os fertilizantes orgânicos, é resolvido, inclusive por uma nova cadeia industrial. Então, esses são os dois principais caminhos que nós estamos identificando aqui. Tem outros, mas sempre baseado na ideia que inclusive é a orientação do presidente Lula, da construção de a gente tem chamado de um co-desenvolvimento, né? Um desenvolvimento conjunto, compartilhado entre os dois países, no sentido das tecnologias. Eu estive no mês passado na China e um dos lugares que eu fui foi Kunming, ali no sul, próximo da fronteira com o Vietnã, que é uma área agrícola. Fiquei bastante impressionada com algumas visitas que eu fiz. Não vi cercas. A gente passou de avião durante muito tempo, não existe cerca nas áreas agrícolas, eu não sei como é que funciona ali. E nós tivemos oportunidade de conversar com muita gente, e vimos a profunda integração disso que você está falando. Universidade, área agrícola, é, é, população rural, alta tecnologia, ensinamentos ancestrais, tudo isso junto e misturado de uma maneira muito incrível. E vimos também muitos estrangeiros ali, também, né, visitando ou fazendo cursos. Enfim, eu, inclusive tinha cubanos no avião que eu fui, que estavam indo justamente aprender também algumas questões ali. O MST está trazendo pessoas para a China para aprender nessa universidade agrícola. Existe essa intenção de trazer pessoas para aprenderem também Sim. nas diversas áreas, né? Porque tem, enfim, o mundo rural é gigantesco, né? Inclusive essa região de Kunming é a província de Yunnan, Isso. e é um dos centros históricos de produção do arroz, né? São campos de mais de 3 mil anos de produção de arroz. Então, realmente é uma região belíssima. É a província de maior diversidade de minorias étnicas aqui da China. Se não me engano, são 26 ou 23 minorias 26. étnicas. Então, 26, né? E há todo um debate muito interessante aqui de construção da autonomia dessas minorias étnicas, sendo o povo chinês, né? Então, há um debate muito interessante. E o arroz, isso é muito, muito importante. O arroz, a cultura do arroz, ela faz parte disso. Uhum. Ela não perdeu esse lastro da conexão do território com o modo de vida. Então, você com certeza viu isso. E na realidade, não tem propriedade privada da terra aqui, né? Então, a cerca, ela é necessária quando se tem propriedade privada. A terra aqui é uma terra coletiva, ela é gerida pelos coletivos de camponeses. Então, isso é a característica. É, Apesar de, inclusive, nessa região, especificamente, ter animal. Não é muito comum você ver, por exemplo, gado por aqui, você tem gados mais confinados, mas essa região de Yunnan, ela tem o gado principalmente para o trabalho ainda de tração nos campos mais altos, né? Mas sim, a MST, na realidade, já vem à China há muitos anos,
já desde a década de 90, já temos Olha. intercâmbios com sindicatos na China, com diferentes universidades que estudam sobre a questão agrária brasileira, mas nós também, enquanto MST, desde a nossa formação, aprendemos muito com o processo da Revolução Chinesa, porque é uma revolução camponesa, mas é verdade que nos últimos anos, com esse nível dessa parceria se intensificando, num viés, digamos, mais tecnológico, científico, tecnológico, a gente também tem promovido mais esse intercâmbio. Então, do ponto de vista mais estrutural, tem um projeto sendo desenvolvido, que a gente chama de residência agrária. Então, já estão indo no outro fluxo, né? Estudantes da Universidade Agrícola da China para o Brasil. Então, eles Hum, já estão há cerca de um ano e meio, diferentes estudantes, eles ficam entre 4 a 8 meses, estão ficando na região de Apodi, ali no Rio Grande do Norte, com todo o apoio ali das universidades, do Instituto Federal, do governo, da professora Fátima, e agora iniciam também na Universidade de Brasília. olha. Então, essa mesma política, porque eles têm aqui na China uma política chamada, é uma espécie de quintal científico e tecnológico, que na realidade é uma residência agrária que nós temos no Brasil, e é quando os estudantes terminaram o seu curso de ciências agrárias, e estão indo para o mestrado, estão indo para o doutorado, eles devem ir para uma comunidade camponesa e ali trabalhar Uhum. por 6 meses, por um ano, para resolver as demandas tecnológicas daquela comunidade. Então, isso faz parte da formação. E é uma política que o presidente Xi tem estimulado bastante, ele conhece bastante do campo, ele morou no campo por 7 anos. Então, essa experiência já está indo para o Brasil e nós estamos construindo o caminho também de vinda, então, de agricultores, agricultoras da reforma agrária, lideranças, militantes, para ficarem aqui por um mês, 2 meses, também para experimentar essas tecnologias. Enquanto esses projetos não se viabilizam, já veio delegações do MST, por exemplo, todo outubro tem a grande feira de máquinas agrícolas, a maior feira do mundo de máquinas agrícolas, então em 3 edições já veio dirigentes do MST para conhecer essas máquinas, também para conhecer os trabalhos é, dessa experiência dos bioinsumos, né, que eu falei para você, que fica em Suzhou, uma outra região, aí mais próximo de Xangai. Então, esse intercâmbio está sendo feito sempre cuidando para que a visita a campo, a visita aos laboratórios, o conhecimento prático seja parte dele. Mais alguma informação ou comentário que você queira acrescentar? Esse campo científico-tecnológico de desenvolvimento baseado na necessidade de ambos os povos e o intercâmbio cultural, o intercâmbio político entre os dois países, eu tenho convicção que é o marco que deve estar estabelecido para os novos anos de cooperação entre Brasil e China. E nós vemos muito aberto o povo chinês, o governo chinês, as instituições chinesas a receber essas propostas. O governo federal deve se empenhar cada vez mais para construir uma relação mais estratégica com esse parceiro, com esse aliado, hoje no multilateralismo tão importante para o Brasil. Muito obrigado, Luiz Arref, co- membro da Coordenação Nacional do MST. Muito obrigada por essa entrevista, CC. Então, muito obrigado a todos e espero encontrá-las no Brasil sempre que for possível. Eu estou indo também. E sigam na luta para que a gente avance no nosso projeto de soberania popular do nosso país, avance na superação das nossas desigualdades e, claro, no internacionalismo, na construção de um mundo justo. Grande abraço. Obrigada.